Minha irmã disse que meu rico noivo, médico e bebê o prenderam anos atrás. Agora ela está implorando para eu salvar a carreira dele depois que ele estragou a cirurgia, até oferecendo um favor em troca. Esta é a história da minha irmã Carol. Bem, eu vou chamá-la pelo nome verdadeiro porque quem se importa? Não há melhor maneira de dizer isso, mas sim, Carol atraiu meu noivo para seus braços porque achava que ele era bonito demais e rico demais para uma garota comum como eu. Ela achava que ele merecia alguém bonito, então ela se ofereceu e aquele idiota se casou com ela. Bom para eles porque eu me livrei de um traidor e encontrei alguém que realmente me merecia. Ouça-me, isso vai ser longo porque remonta a 15 anos atrás, quando eu estava na casa dos 20. Agora tenho 41 anos, Carol é 6 anos mais nova que eu e temos personalidades completamente opostas. Ela é a garota que recebe mais atenção em todas as reuniões familiares e sociais e sempre se assegurou disso desde nossa infância. Ela estava mais focada em se arrumar e sair com amigos. Sem dúvida, ela é bonita no que se chama de maravilhosamente bonita e tem orgulho disso. Ela não perde uma oportunidade de exibir sua beleza superficial e menosprezar os outros que não atendem aos seus padrões de beleza, como eu. Ela sempre foi crítica com meu estilo de vestir e zombava da minha natureza não tão sociável. Eu estava mais inclinada para o lado acadêmico, então eu era vista principalmente com meus livros e quadrinhos em vez de colocar maquiagem na minha Barbie. Eu nem tinha uma Barbie. Carol e eu nunca compartilhamos um vínculo fraternal. Ela se considerava uma fashionista enquanto eu era uma garota simples. Bem, ela estava certa até certo ponto. Eu sou uma mulher simples, sem pompa nem ostentação, sem dramas exagerados para chamar atenção. Sou calma e composta e gosto de estar no meu próprio espaço. Muito cedo, deixei a casa para ir ao ensino médio e não poderia estar mais aliviada. Quem quer estar perto de uma garota mimada? A vida era bastante divertida com minha agenda ocupada na escola de medicina. Costumava visitar a casa durante as férias ou na primavera e mantinha minhas viagens curtas. As coisas se ajeitaram com Carol já que tivemos poucos encontros. Carol abandonou o ensino médio para seguir carreira na moda. Mais tarde, abandonou novamente a escola de moda para seguir carreira de modelo. Até onde mantive contato com ela, ela conseguiu 2 projetos de sessões de fotos para uma marca local de roupas em 5 anos. Não tenho certeza se podemos chamar isso de uma carreira de modelo bem-sucedida, como ela costumava se referir. Se você acha que sou cruel, espere. Depois que saí de casa, a amargura entre Carol e eu diminuiu. Nos encontramos 2 vezes por ano por alguns dias. Ela não teve oportunidades suficientes para me irritar, então estávamos bem. No meu primeiro ano de faculdade, conheci Smith, ele era bem mais velho que eu. Estava cursando seu mestrado enquanto eu estava no primeiro ano de graduação. Além disso, ele tinha alguns anos de experiência prática como médico de plantão. Ele estava se especializando como cardiologista, uma das especializações mais respeitadas. Para adicionar a cereja no topo do bolo, ele era bonito. Ele dava aula sobre o sistema circulatório para os estudantes de primeiro ano para ganhar algum dinheiro extra e revisar seus conhecimentos. Ele era popular por seus métodos de ensino simples, mais popular entre as garotas porque sabe, quem não quer ter aulas com um universitário de olhos azuis, de 1,88 metros de altura e bem construído. Também fiz aulas com ele e eventualmente começamos a namorar. No meu último ano de faculdade, ele me pediu em casamento depois de namorarmos por 4 anos. Eu não tinha motivos para dizer não. Ele já estava trabalhando em um hospital nessa época. Durante as férias, quando fui para casa, minha mãe viu o anel no meu dedo e perguntou. Nos momentos felizes das festividades, contei tudo a ela e ela pulou de alegria porque não era comum eu me envolver seriamente com alguém. Smith foi o primeiro garoto com quem namorei ou com quem tive relações sexuais. Minha mãe me pediu os detalhes sobre Smith porque ela sentiu que nosso casamento estava nos planos. Carol costumava dizer que eu nunca encontraria um bom homem para se casar comigo. Ela queria dizer rico e bonito. Sempre que descobria que eu estava saindo com alguém, dizia que ele iria embora correndo. Seu relacionamento não durará nem uma semana. Então, quando Carol soube de Smith, seus olhos brilharam e ela quis saber mais sobre ele. Era algo incomum para ela se interessar pela minha vida porque sempre foi muito chata. Perguntei por que ela queria saber sobre ele. Ela disse que ele seria parte da família, então deveria conhecê-lo. Minha mãe pediu que eu o convidasse para o jantar de véspera de Ano Novo. Mais tarde, descobri que Carol tinha pedido a minha mãe para convidar Smith. Não tínhamos planos para aquele ano, então Smith aceitou me acompanhar. Quando chegamos em casa, fomos recebidos por Carol. Foi bastante surpreendente porque Carol é uma pessoa de festas. Nunca é vista em casa nos fins de semana. No Ano Novo, ela vai para uma festa de uma semana com os amigos, mas desta vez ela estava em casa. Surpreendente, certo? Mas não me incomodou. Não me importo com a vida dos outros. Fui para casa com Smith e minha irmã ficou encantada com ele. Seu primeiro comentário foi: eu pensei que você seria rico, mas você também é bonito. Seus gestos coquetes eram tão evidentes. Estavam bem na minha cara, mas não dei importância.
Eu estava segura no meu relacionamento. Durante toda a noite, ela fez avanços, elogiando trivialmente, tocando seus braços e coxas desnecessariamente e forçando uma conversa com ele. Sentou-se ao lado dele na mesa de jantar. Dei uma olhada e ela fez um biquinho fofo e disse: "Você se senta com ele todos os dias, hoje eu posso ser sua companhia." Todos riram e levamos como uma brincadeira leve. Durante a conversa, descobriu que Smith saía para caminhar depois do jantar. Assim que terminou de jantar, ela se ofereceu para dar um passeio pelo bairro. Smith me olhou enquanto eu estava lá com uma expressão séria, sem saber o que dizer. Smith respondeu com um sim constrangedor e ambos saíram para caminhar. Naquela noite, enquanto voltávamos da casa dos meus pais, Smith me perguntou se eu notei como Carol estava flertando com ele. Eu ri e ignorei, dizendo que ela era uma buscadora de atenção. Pensei que Smith não era tão superficial a ponto de se deixar levar pela beleza superficial, mas que se dane, ele fez isso. Ele estava igualmente encantado pelo charme de Carol e me traiu na primeira oportunidade que teve. Alguns meses depois, eu tinha meus exames finais. Como de costume, reduzi nossos encontros para me concentrar nos estudos. Eventualmente percebi que ele também reduzia a comunicação. Quando confrontei, ele disse que queria que eu me concentrasse nos meus exames finais. Eu estava muito ocupada para suspeitar de algo errado. No último dia do meu exame, pedi que ele me buscasse na faculdade. Ele disse que estava ocupado. Mais tarde naquela noite, liguei para ver como ele estava e ele disse que estava em casa, mas estava muito cansado e pronto para dormir. Fui ao seu apartamento para surpreendê-lo, mas estava trancado. Liguei novamente, mas ele não respondeu. Esperei sua ligação no dia seguinte, mas ele não ligou. Descaradamente liguei novamente e perguntei por que tinha mentido na noite anterior. Ele disse que esqueceu de mencionar que dormiu na casa de um colega. Estúpida de mim, não li isso como um sinal. Como eu poderia? Esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu comigo. Isso continuou por uma semana até que meus sentidos voltaram. Perguntei diretamente se ele queria terminar comigo. Ele hesitou por alguns segundos antes de murmurar um sim. Ele disse que não me amava mais. Isso foi tudo, a última conversa que tivemos. Não perguntei o que, quando, como. O desgosto é sempre doloroso e sem razão é ainda mais. Ele me deixou com um sentimento de insegurança, dúvida sobre mim mesma e muitas perguntas sem resposta, que ele não respondeu e eu também não perguntei. Levou meses e muitas garrafas de uísque de malte, mas eventualmente segui em frente. Fico feliz que ele tenha terminado depois dos meus exames finais, caso contrário, teria demorado mais um ano para terminar a faculdade de medicina. 7 meses depois, recebi uma ligação de Carol me convidando para seu noivado. Eu a parabenizei e perguntei sobre o cara. Ela não disse o nome e me pediu para ir à festa para conhecê-lo pessoalmente. Eu estava feliz por ela. Sim, me entristeceu um pouco que eu deveria estar casada naquela época, mas estava solteira e cuidando da minha separação. Tentei esquecer minha vida miserável e compareci ao noivado da minha irmã. Assim que entrei no local, vi a placa que dizia Carol e Smith. Senti calafrios, mas me acalmei dizendo que Smith é um nome muito comum, poderia ser outra pessoa. Mas quando entrei, encontrei 2 amigos de Smith. Eles se viraram quando me viram chegando. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto me aproximava do palco onde Carol estava sentada com seu noivo. No momento em que vi Smith sentado com ela, seus braços ao redor dos dela, eu congelei. Não sabia o que fazer. Fiquei lá com lágrimas nos olhos. O próximo que me lembro foi minha mãe me puxando para um canto e pedindo que me comportasse. Pediu que eu não fizesse uma cena e deixasse todos serem felizes. Disse que ninguém sabia sobre nosso passado e queria que continuasse assim. Gritei em voz alta. Você sabia de tudo e ainda permitiu que isso acontecesse. Carol é uma vadia, todos são malvados. Estão todos juntos nisso. Naquele momento vi Carol vindo com um sorriso malvado. Era como 15 anos atrás, ainda me lembro de cada palavra dela tão claramente que aquele foi o momento mais humilhante da minha vida. Ela disse: "Você pensou que poderia ter esse homem?" Apontando para Smith, bonito, alto, rico, e você tão simples, de jeito nenhum. Você não merece. Merece alguém simples como você. Vê como somos bonitos juntos e como as pessoas nos adoram. Oh meu Deus, que casal tão lindo, não é? Todos teriam rido ao ver você ao lado dele. Queria dar um tapa na cara dela, mas minha mãe me deteve e pediu que eu fosse embora. Ela pensou que eu estava lá para impedir o noivado. Estava gritando: "Por que você veio aqui? Não tem amor próprio?" Eu disse: "Não sabia que essa vadia estava transando com ele. Se soubesse, nunca teria mostrado minha cara." Carol negou ter me convidado. Ela mentiu para minha mãe dizendo que não me convidou porque me machucaria, mas Carol deliberadamente me convidou para me humilhar. Saí do local chorando e soluçando. A dor da separação voltou. Dizer que foi difícil seria um eufemismo. Foi a fase mais traumática da minha vida, o ponto mais baixo, diria. Felizmente, me formei com boas notas e consegui um bom trabalho em um hospital. Com horários de trabalho agitados, mal tinha tempo para pensar em qualquer coisa. Deliberadamente me mantive ocupada nos meus dias de folga. Segui em frente.
Anos depois, conheci meu marido no trabalho. Ele é membro da diretoria da cadeia de hospitais onde trabalho. Namoramos por 4 anos e nos casamos. Agora somos pais orgulhosos de 2 filhos. Adiantando para uma semana atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi a chamada e a pessoa se identificou como Carol. Mesmo depois de ouvir o nome dela, levei alguns segundos para perceber que era minha irmã. PS, alguns dos nomes dos meus pacientes também são Carol. Perguntei por que ela me ligava. Estava agindo toda doce, perguntando sobre minha vida e tudo mais. A Carol que conheço não perderia um segundo comigo sem nenhum motivo. Eu disse, corte a besteira e diga o que quer. Ela ficou em silêncio por um momento e disse, na verdade, preciso de ajuda. Meu marido Smith se meteu em problemas. Um paciente teve uma alergia pós-cirurgia e o hospital pode demiti-lo. Eu disse, e o que posso fazer sobre isso? Ela disse que Smith trabalhava em uma das cadeias de hospitais cujo membro da diretoria é meu marido, então meu marido poderia salvá-lo de qualquer punição severa. Então eu desliguei. Gritei para ela não me ligar nunca mais e que não iríamos ajudá-los. Não sabia que Smith estava trabalhando para a mesma cadeia de hospitais que eu. Estava trabalhando em um local diferente. Pesquisei no portal de funcionários do hospital e encontrei Smith, mas seu status atual mostrava que estava suspenso. Queria discutir isso com meu marido, mas não queria desenterrar meu passado, então deixei passar. 2 dias atrás, minha mãe apareceu na minha porta. Senti como se tivesse visto um fantasma. Cortei relações com eles desde o dia do noivado de Carol. Ela me abraçou e chorou, dizendo que era tão bom me ver depois de tantos anos, mas sabia que seu motivo subjacente por trás de toda aquela doçura era salvar Smith. Meu marido estava em casa naquele momento. Ele ouviu a súplica de minha mãe para ajudar seu genro dourado. Meu marido disse que Smith estava acusado de negligência médica e havia uma investigação em andamento contra ele. Disse que não podia fazer nada e que mesmo se pudesse, não faria. Não usa seu poder para benefício pessoal. Minha mãe mordeu os lábios e foi embora sem dizer uma palavra. Ontem, meu marido voltou do trabalho e disse que a investigação de Smith havia concluído. Ele seria demitido do seu trabalho, mas meu marido tem o poder de permitir que ele mantenha sua licença médica contra uma multa considerável. Disse que poderia pedir aos outros membros da diretoria que fossem indulgentes com Smith e não encaminhassem seu caso ao Departamento de Saúde Estadual para uma investigação mais aprofundada. Agora estou em um dilema. Devo esquecer minha humilhação e ajudar Smith, ou devo fazer com que ele pague pelo preço de suas ações? Quero dizer, sendo médica, sei o quão difícil é obter um diploma médico e perder a licença é a pior coisa que pode acontecer a um médico. Atualização 1. Não havia necessidade de postar isso aqui e obter a opinião de vocês. O que Carol e minha mãe fizeram depois daquele dia deixou claro que não merecem nenhuma ajuda. São qualquer coisa, menos narcisistas. Carol e minha mãe têm me insultado nas redes sociais. Não uso muito o Facebook. Esta semana, quando abri, encontrei várias postagens onde Carol me chamava de vadia vingativa por incriminar seu marido. Ela escreveu uma longa postagem dizendo que eu estava com ciúmes dela porque Smith me deixou e se casou com ela e que estava fazendo tudo isso para me vingar de sua traição. Minha mãe também entrou na onda e disse que eu os maltratei e cortei relações porque não podia suportar que Smith se casasse com Carol. A família estendida ficou do lado deles e comentou que levei a vingança longe demais ao tirar o sustento de Smith. Até mesmo Smith comentou que eu era delirante e que nunca me amou nem me pediu em casamento. Sempre amou Carol. Tipo, o que diabos? Imediatamente me tirei da marcação e os bloqueei. Disse ao meu marido para não poupar Smith de nenhuma das acusações. Na verdade, ele deveria ser punido ao máximo por cada uma de suas faltas. Meu marido me deu um olhar sorridente e disse que nunca me viu tão brava. Então Smith foi oficialmente demitido do hospital e seu caso foi enviado ao Departamento de Saúde Estadual para a revogação de sua licença. Então seria conduzida uma nova investigação pelo órgão governamental, e se ele fosse considerado culpado das acusações que o hospital está reivindicando, perderia sua licença e também pegaria um tempo de prisão. Isso é como a cereja no topo do bolo. Atualizarei à medida que a situação avançar. Agora mesmo, estou aproveitando o drama com uma cesta de pipoca. E um. Edição. Pequena clarificação. Carol e minha mãe não estavam adicionadas na minha conta de redes sociais. O que acontece é que tenho uma conta aberta, então qualquer um poderia me marcar em suas postagens. Não os havia bloqueado antes porque há 15 anos não usava redes sociais. Agora estão bloqueados das redes sociais e também da minha vida. Atualização 2. Até que ponto uma pessoa pode se rebaixar? Agora eu sei. Smith apareceu no meu local de trabalho. Como disse, ele trabalhava para a mesma cadeia de hospitais que eu, mas em um local diferente. Ele se fez passar por paciente e entrou no meu consultório. Sabia que não havia como eu recebê-lo se viesse me ver. Imediatamente pedi que fosse embora. Ele disse que pagou uma taxa para me consultar, então, como médica, eu deveria tratá-lo. Justo. Ouvi seus problemas.
Enquanto isso, rapidamente liguei o gravador de voz no meu telefone. Fiz isso para que ele não pudesse me pegar em outra confusão. Fico feliz por ter feito isso. Ele estava fingindo sua condição de saúde, dizendo que tinha gripe e tudo mais. Agi profissionalmente e lhe dei a medicação conforme seus sintomas, mas ele não estava pronto para sair e me fez perguntas estúpidas desnecessariamente. Começou a flertar. Pedi que parasse e fosse embora. Ele disse: queria pedir desculpas há muito tempo. Não pretendia te machucar, mas sua irmã me prendeu e me fez dormir com ela. Depois me chantageou para me casar com ela, caso contrário, apresentaria acusações de abuso sexual contra mim. Pedi que parasse ali mesmo porque tudo o que disse era uma completa bobagem. Poderia ter chamado a segurança, mas estava curtindo seu desespero. A vingança é tão doce, te digo. O ouvi com um sorriso satisfeito. Continuou dizendo: sei que ainda me ama, por isso está magoada e quer se vingar. Honestamente, ainda sinto algo por você. Me arrependo de ter me casado com Carol. Se puder convencer seu marido a me salvar da prisão, prometo que deixarei Carol e serei seu amante. Você não precisa deixar seu marido, mas podemos ter nossa própria coisa em segredo. Aquele babaca teve a audácia de dizer isso. Comecei a rir e chamei a segurança para expulsá-lo. Não tinha ideia de que estava sendo gravado. A decepção em seu rosto foi tão satisfatória. Ele pensou que me havia convencido. Haha. Mandei uma mensagem para Carol e queria enviar as gravações de seu marido de baixa categoria. Disse: seu perdedor marido visitou minha clínica se passando por paciente. Ela disse: eu sei, ele me conta tudo. Também sabemos que ainda o ama. Posso deixá-lo dormir com você por uma noite se puder salvar sua licença e tempo de prisão. Sua resposta me deixou boquiaberta. Não tinha sentido continuar falando com ela. Estão juntos nesse jogo sujo. Contei ao meu marido sobre isso e ele ficou chocado. Disse que poderíamos tê-los processado por oferecer suborno, mas desenterraria meu passado doloroso. Disse: deixe ele lidar com uma acusação de cada vez, mas vou fazer minha parte para me vingar. Adicionei Carol, Smith, minha mãe e outros parentes no Facebook. Carol e Smith aceitaram imediatamente. Talvez tenham tomado como um sinal positivo da minha parte. Então escrevi uma longa postagem sobre como Carol, Smith e minha mãe estavam tentando me manipular para ajudar Smith a evitar o tempo de prisão. Anexei a captura de tela da conversa com Carol. Também transformei as gravações de voz em um vídeo estático com a foto de Smith e Carol com a voz de fundo e o carreguei. Aquela postagem simplesmente explodiu com comentários. Bloqueei Carol, Smith e minha mãe porque sabia que retaliariam. Minha família estendida e parentes expressaram seu desgosto por Carol ao oferecer deixar Smith dormir comigo para escapar de sua negligência. Carol e minha mãe tentaram me contatar, mas bloqueei suas chamadas e mensagens de voz. Passei o dia inteiro de ontem e hoje lendo os comentários na postagem. As pessoas elevaram o trote a Carol e Smith ao próximo nível. Meu fim de semana não poderia ser melhor.